A Copvic é uma empresa que foi fundada em 1996, 1º de março de 1996. Ela iniciou suas atividades sendo um centro de reprografia dentro de uma instituição de ensino, uma universidade regional que nós temos aqui. Ela passou a trabalhar com um modelo de negócio de locação de impressoras a partir de 2000, bem no início ali desse nosso modelo de negócio aí onde nós estamos inseridos aí. Em 2000, ela passou a trabalhar então com a locação das impressoras e teve vários marcos dentro dessa história, né, até para chegar aí a 2024. Mas a gente entende que nós lá em 2000 nós já fazíamos o RaaS, né, que o pessoal fala muito hoje, que é o Hardware as a Service, né? Então existia uma dificuldade, uma resistência muito grande da cultura, principalmente na nossa região, né, com relação à locação, porque tinha sempre essa questão de que muitos gostavam de comprar, né? Então a gente acaba tendo dificuldade ali no início, mas depois, quando a gente começou a fazer a entrega realmente como um serviço, isso deu uma proporção muito, muito grande, né? E hoje a empresa ela está presente em 5 estados, né? Através de seus clientes, que são clientes corporativos. Existe uma força maior de atuação na região oeste e sudoeste e noroeste do estado, do Paraná, né? Onde a maioria dos clientes tem suas bases, porém eles têm essa capilaridade nacional, aí, então a gente acaba seguindo eles também, né, de certa forma. E são 28 anos de história, né? Lá atrás, nosso diretor, o Gilmar, ele teve essa visão de buscar isso como um serviço, né? Tivemos também várias pessoas e várias instituições e empresas que nos auxiliaram muito nesse período para construir um modelo de negócio sólido, uma empresa sólida, com clientes sólidos, né? Nós temos clientes daquela época, né? Então são clientes de 28 anos aí 28 não, mas eu digo ali de 23, 22 anos, porque é da época do início do processo de locação, né? Então temos bastante clientes dessa época ainda. Então isso significa que é uma empresa sólida, um serviço sólido e também com parceiros aí sólidos, né? A Copvic, ela buscava, né, nós buscávamos sempre inovar o formato e a forma como a gente entregaria esse nosso serviço aos clientes, né? E na época, né, em 2016, nós já utilizávamos uma ferramenta de captura de contadores, mas muito embrionária, muito até difícil de ser utilizada, né? Ficamos utilizando por um ano e meio, 2 anos, até que nós chegamos até a Printway, né? Que também estava começando na época, eu lembro muito bem que a gente conversou com o Hernani na época já, e a gente sempre se dispôs ali a também ser parceiro no desenvolvimento da ferramenta. Eu acho que ao longo do tempo nós contribuímos com esse processo, né, com alguns insights, porque nada melhor do que estar no campo, estar apresentando e estar utilizando a ferramenta para apresentar melhorias, né? E a gente entende que a Printer sempre teve soluções e ferramentas que nos auxiliam muito aí no dia a dia, né? O que nos definiu pela mudança na época foi a parte visual, né? A parte mais bonita, a parte mais entendível, né, da solução, né? Uma coisa mais gráfica, mais harmoniosa, né? Onde apresentávamos em gráficos para os clientes, e na época era uma novidade do mercado, né? Já se existiam outras ferramentas, mas para clientes a nível corporativo médio, vamos dizer assim, sempre foi uma necessidade dos gestores terem esse panorama, esse mapeamento dos equipamentos, né? E quando nós começamos a apresentar as ferramentas da Printer, nós tivemos sempre nossa, que bonito, uma coisa visual, uma coisa que realmente nos entrega aquilo que a gente precisa aqui, né? Então, entrega para o cliente final, para o gestor do cliente final, uma possibilidade de fazer essa visualização, mas para a nossa operação é fundamental também para vários processos, né, quanto ao uso das ferramentas. A grande dificuldade sempre foi faturamento, né? O faturamento o Gilmar, nosso diretor, sempre fala aqui, né? Eu gostaria muito de ter o faturamento em um dia, né? Em apertar um botão e ter o faturamento, né? Isso tecnologicamente é possível, mas operacionalmente a gente entende que tem muitas variáveis com relação a isso, né?
principalmente de infraestrutura do cliente, então existem algumas dificuldades com relação a isso, né? Mas o faturamento, né, sempre foi uma busca nossa por um processo de faturamento mais otimizado, né? Tínhamos até então que fechar isso de uma forma muito manual, né, muito demorada, né, e com um índice de erro muito alto para aquele momento que nós vivíamos, né. E com a ferramenta, com a Dragon, com a possibilidade da gente fazer isso através de exportação, trabalhar o fechamento e o faturamento de contratos maiores, eh, uma única atuação, numa única operacionalização através de exportações de arquivos e tal, nos facilitou muito, né? Então, a mudança na época visou isso, né? A gente conseguir fazer essas exportações e conseguir ter esse faturamento com menor tempo, né? Então, aquilo que nós demorávamos antes praticamente 12, 13 dias para finalizar, hoje a gente tem conseguido fazer em 3, né? Então, ainda não está em um dia, né? Por uma questão de operação, pessoal, né, infraestrutura do cliente, mas a gente tem conseguido melhorar bastante, né? E a assertividade, a parte mais funcional mesmo, é muito mais tranquila, né? Uma das principais melhorias foi com relação ao faturamento, né? Isso eu já comentei. Mas a parte de gestão de suprimentos também é um desafio nosso colocar isso de uma forma plena. Nós entendemos que a ferramenta nos entrega o que a gente precisa, mas é muito mais uma questão de processo interno, né? De definições de algumas situações, né? O nosso mercado ele tem tido uma turbulência muito grande com relação a fornecedores, com relação a players de mercado. Então isso impacta em suprimentos porque você tem uma necessidade de girar esse parque mais rápido, sabe? Então tem que estar sempre mudando e modificando algumas coisas, né? O mercado ele está reduzido a poucos players, poucos fabricantes, né? A gente tem acompanhado isso de uma forma direta, né? Mas a parte de gestão de suprimentos é uma coisa que nós vemos com bons olhos de avançar muito, né? E a gente entende que a ferramenta ela nos entrega e é uma necessidade interna de otimização dos processos aí para que a gente possa utilizar a ferramenta de forma plena, né? E realmente extrair dela aquilo que ela pode nos entregar. O feedback que eu tenho quanto aos colaboradores, aos usuários na prática da ferramenta, é que dentro de todas as ferramentas que nós utilizamos de gestão, as ferramentas da Printio as que mais nos entregam aquilo que ela se propõe. Se ela não entrega é porque nós não otimizamos o processo para extrair delas essas ferramentas. Isso a gente tem essa plena consciência. Nós temos alguns problemas com outras soluções que não temos com as soluções da Printio, né? E sem contar a questão de suporte, né? O pessoal fala muito bem do suporte, é um suporte ágil, rápido. A inovação, a evolução da ferramenta que nós acompanhamos nos últimos anos é uma coisa muito interessante, né? Não à toa a empresa e as soluções, ela ocupou o espaço dela no mercado. A gente, desde o primeiro momento, a gente tinha essa consciência de que avançaria por justamente uma questão comportamental de mercado, né? A evolução da ferramenta e automaticamente a ocupação do espaço dessa ferramenta no mercado foi assim o que só reforçou que ela é uma ferramenta muito boa, né? E quanto aos feedbacks de uso, são os melhores possíveis, né? Existem problemas, sim, né? Porém, é coisa que é pontual e que são solucionados, né? Então, nós já tivemos algumas experiências com outras ferramentas, né? Dentro do nosso formato de atuação, é que melhor nos entrega até então. Então, o suporte muito ágil, né? Um suporte resolutivo, é um suporte que está aberto sempre esteve aberto a melhorias, né? Sempre nos ouviu, a gente sempre, né, tem o entendimento que
o melhor consultor para o nosso negócio, para o nosso modelo de negócio, é sempre ouvir o cliente, né? Então, a gente vê nisso, no suporte, né, da Printio, é essa também. Nós somos ouvidos com certas situações e que a gente percebe que existem melhorias no processo, melhorias na ferramenta, em função de algumas coisas que nós observamos, provavelmente outros parceiros também observam, né? Então, existe essa sinergia com o cliente final, isso daí é muito importante. A ferramenta, ela tem evoluído continuamente, tá? Não só na parte de gestão de ativos de impressão, né? Também evoluindo para outros pilares e outros devices, isso é muito importante, né? Não só a ferramenta Dragon, mas como as soluções da Printio, né? A gente entende que eles estão linkados com a evolução do mercado e automaticamente evoluem a ferramenta com o que o mercado está precisando, né? Isso é muito importante também. Então, quando nós buscamos a prospecção e a apresentação comercial para um determinado cliente ou cliente em potencial, nós sempre utilizamos a demonstração da ferramenta do Dragon com relação às possibilidades que ele tem de gestão, tá? E sempre deixamos muito à vontade para que ele possa ter acesso também. Muitos gostam da ideia, nem todos usam, porque a partir do momento que terceiriza essa gestão de impressão, ele não se preocupa com relação ao parque dele, ao processo dele como um todo. Ele realmente está terceirizando. Porém, alguns querem ter acesso a essa ferramenta em função justamente de ter domínio sobre os ativos deles ali, né? Muitos utilizam a ferramenta para uma certa bilhetagem, vamos dizer assim, para uma certa auditoria de uso, né? Departamental por equipamento, né? É o que eu falei no início, o simples fato de ter gráficos de produção, né? E eles terem acesso a esses gráficos, isso demonstra e reforça muito para o gestor de TI, o gestor do contrato, que ele tem um parceiro que entrega ferramentas para que ele possa também entregar para a gestão dele, para a direção dele, né, informações necessárias para as tomadas de decisões internas com relação à parte de impressão, né? Olha, a Copvic, assim como a grande maioria das empresas do nosso segmento, está linkada, está antenada com a evolução que está tendo no nosso mercado. Existe uma perspectiva de redução de impressões assim de uma forma mais acentuada nos próximos anos, né? A gente entende esse processo, o processo de digitalização, o processo da pandemia, todo aquele processo de tramitação de arquivos, isso teve uma evolução e uma aceleração, né, nessa transformação digital dos clientes. Nós estamos linkados com essa aceleração da transformação digital, entendemos que esse é uma situação que não tem volta, é uma coisa que nós precisamos nos ambientar a isso e tratar isso de forma muito profissional, né? Também entendemos que não vai existir a eliminação total, né, da geração de documentos físicos e os equipamentos não vão deixar de ser essenciais para as corporações. Vai diminuir o volume de equipamento e, naturalmente, o volume de produção, né? Mas a parte de gestão desse parque vai ter que existir, vai continuar existindo. Em paralelo a isso, nós estamos buscando alternativas de hardware, porque a nossa essência é RaaS, é Hardware as a Service. Então, nós entregamos um hardware através de um serviço. Para que nós possamos otimizar e entregar esse serviço de forma plena, nós precisamos entregar gestão. E essa gestão dos equipamentos, nós entendemos que nós precisamos ter parceiros para fazer esse processo. Então, nós entendemos que, mesmo que seja em hardwares que não seja em impressão, onde nós precisamos ter
A gestão desses equipamentos, que nós estamos falando de notebooks, de tablets, de smartphones, que é uma outra linha, um outro pilar que nós estamos trabalhando, nós precisamos ter ferramentas que nos entreguem algumas informações, né, pelo menos num nível próximo do que nós temos com as impressoras. E a gente entende, né, que a Printway sim tem isso dentro do escopo, do cenário também de evolução das ferramentas de vocês, né? Então, nós precisamos sim entender que nós temos a Printer como um parceiro e que ela vai evoluir as ferramentas para que a gente possa utilizá-la nessa nossa evolução. Então, respondendo mais diretamente a pergunta, sim, nós vemos como naturalmente, né, a Printer como um parceiro de evolução do nosso modelo de negócio. Eu acompanhei todo esse processo do início da utilização das ferramentas da Print. Eu vejo com muitos bons olhos a forma como a empresa lida com as situações do dia a dia, né? Da mesma forma, acompanhamos a evolução da parte tecnológica, mas também a parte mercadológica e a parte de divulgação das melhorias que vocês fazem no dia a dia é muito importante para que nós possamos estar sempre cientes da evolução. Então, é uma empresa que evolui constantemente, que tem um preço acessível da ferramenta, que entende o mercado, nos entrega informações extraídas dos dados com relação a tomadas de decisões com relação ao próprio mercado. Isso é muito importante. Então, assim, eu vejo uma parceria muito, muito bacana, né? Por isso, não tem como não indicar. Eu acho que todos que possam, todos que necessitam de ferramentas, que queiram trabalhar com esse nível de gestão, a Printer com certeza tem uma possibilidade de nos auxiliar com relação a essa nossa gestão dos contratos, né? Então eu super indico, e indico o porquê disso. Eu acho que é tudo isso que a gente falou. Eu acho que a ferramenta ela evoluiu e está em constante evolução, né? É uma empresa confiável, uma empresa de pessoas corretas, pessoas super sérias, né? Que a gente tem acompanhado nesse período e não tivemos em praticamente 8 anos aí de parceria que eu me lembre pelo menos alguma coisa que nós tivemos que intervir, né, porque a parte operacional não funcionou, né? Então, assim, existem a preocupação para que a base funcione, todo o processo funcione. Então, com certeza a gente indica. A mensagem especial é desejar sempre a evolução, né? A gente tem acompanhado as movimentações que estão tendo no mercado, né? Tive a oportunidade de falar isso pessoalmente, não, mas numa conversa que eu tive com o Hernani, é uma coisa que a gente já imaginava que a Printway seguiria pelo caminho que seguiu há poucos dias atrás, né? A gente entende naturalmente que isso vai mexer com o mercado e talvez com a base de clientes da Printway, porque é natural que se busque cada vez mais a evolução. Eu acho que a integração de algumas ferramentas que a gente tá vendo ali que vai acabar acontecendo, eu entendo que seria uma coisa bacana para o mercado. Desejo que tenha longevidade. Eu acho que a forma como se lidou com a ferramenta até agora é a forma correta. A forma que traz transparência, a forma que traz preço justo, é a forma que traz e entrega aquilo que a gente precisa na ponta, né? De uma forma simples, mas não menos importante, de uma forma simples, na simplicidade da entrega e não na complexidade. Então, uma ferramenta que, na nossa visão, ela entrega tudo isso. E quanto empresa e quanto novos rumos, né, a gente deseja que tenha sempre um direcionamento sempre positivo e sempre buscando ali o crescimento e a evolução, né? Boa sorte para todo mundo. Eu acredito que tudo que a gente faz na vida é para fazer para melhorar, né? E a gente vê com bons olhos todas essas evoluções que estão tendo aí nos últimos períodos.